Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira. Vamos corrigir a atividade aí de sexta da folha. Começando aí, nós temos os dedinhos, ó. A gente tem que pôr o número e escrever se é par ou ímpar. Então, primeiro aí temos o número 8. São 8 dedinhos no total. 8 é par. Depois nós temos 5. 5 é ímpar. Depois 6. 6 é par. 4, par. 9, ímpar. 7, ímpar. 4, par. E o passarinho tá ajudando na correção. Agora colorindo a cereja que tem um número maior. Entre 6 e 4, 6 é maior. 5 e 7, colore o 7. 9 e 3, o 9 é maior. 16 e 42, 42 é maior. 51 e 37, 51 é maior. 25 e 91, 91 colore. 74 e 24, colore 74. 35 e 85, colore 85. 70 e 30, o número maior é o 70. Completando aí a sequência. Ficou 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Normalmente eu gravo à noite para não ter os sons dos animais, mas não teve jeito de gravar agora cedo. E o passarinho está animado, corrigindo com a gente as atividades, ó. Circule o número que está no lugar errado. Nessa primeira sequência aí, o número errado é o 3. Qual número deveria estar aí no lugar do 3? O número 7. A sequência, ó, 5, 6, seria o 7, não o 3. Na segunda aí, o número errado é o 24. O número que deveria estar aí é o número 14, porque depois do 13 vem o 14, que é o... Como que escreve o 14? 1 e 4. Na outra sequência, errado aí é o 82, porque deveria ser 28. Ele tá na ordem trocada, ó. Seria 2 e 8, e não 8 e 2. 2 e 8, 28. 8 e 2, 82. Então, aí tá trocado os números, por isso tá errado. Na sequência, 30, depois do 30 seria o 31. Então, ó, escreveram errado, escreveram 13. Tinha que ser o 3 e o 1, não o 1 e o 3. Então, aí tá errado. Na próxima sequência numérica, errada aí é o 55, porque deveria ser 45, ó. 44, 45, 46. Então, deveria ser o 4 e o 5, não 5 e 5. Na sequência abaixo, errada é o 36. Por quê? Ó a sequência, ó. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Deveria ser o 5 e o 6, e não o 3 e o 6. E a última sequência errada é o último número aí, ó, o 79, porque deveria ser 69, ó, depois do 68, ó, 6 e 8, seria o 6 e o 9, colocar o 7 e o 9. Então, essa sequência aí, ó, esse número está errado. Corrigindo as somas e as subtrações, nós temos aí, ó, 5 mais 7, 12, 4 mais 3, 7, 9 mais 2, 11, 6 mais 4, 10, 2 mais 3, 5, 8 mais 1, 9, 7 mais 0, 7, 5 mais 5, 10. Então, ó, rapidinho, conferindo aí se a soma de vocês está correta. Agora, vamos para a subtração. 9 menos 7, 2. 4 menos 3, 1. Lembrando que com o sinal de menos, ó, na subtração a gente vai tirar. Então, ó, 9 você tira 7, fica 2. 4 você tira 3, fica 1. 9 menos 2, 7.
6 menos 4, 2. 10 menos 3, 7. 8 menos 1, 7. 7 menos 0, 7. 5 menos 5, 0. Então, confere aí. Lembrando que na subtração, ó, o resultado aqui, ó, ele tem que ser menor do que o primeiro número que aparece lá, ó. Se aqui, esse número que você colocou como resultado for maior do que aquele primeiro, então já está errado. Você tem que olhar de novo, porque aí você fez a soma e não a subtração. Soma, que é o sinalzinho de mais, você coloca mais quantidade, ó. Você tinha 6, você vai colocar 4. Então, 6 mais 4. Na subtração, ó, o sinalzinho de menos. Você vai cortar, você vai tirar. Então, você tinha 9, você vai tirar 7. Então, não esquece de sempre estar olhando, ó, o sinalzinho aí do meio para saber se você vai somar ou se você vai subtrair. Agora, vamos para a nossa aula de hoje. Então, hoje a nossa aula de número 26. Pegando o caderno de aula aí, vocês vão colocar, ó, segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Encontre aí no calendário, ó, a data de hoje, ó, dia 14, segunda-feira, lá no mês de setembro. Encontre aí no calendário e faça um X ou coloram. Pode marcar do jeito que vocês quiserem. A primeira atividade vai ser no livro de português, páginas 149 a 152. Segunda atividade, escreva de 5 em 5, de 0 a 100. Então, parece muito, mas de 5 em 5, ó, vocês vão rapidinho. Terceira atividade, as atividades em folha. Vocês já vão separar aí, ó, as atividades da aula 26. E, por último, a aula de literatura com a tia Jane. Então, eu vou postar lá no grupo a aula de literatura. Então, deixa eu começar explicando aí o livro de português. Então, ó, no livro de português, na página 149. Sexta-feira, a gente fez a página 148, que pediu para confeccionar essas máscaras. Que máscaras são essas? De um leão e de um ratinho. Será por que foi pedido para poder fazer essas máscaras? Será que tem alguma coisa a ver a nossa próxima aula? Porque quando a gente começa uma nova unidade, a gente sempre estuda um gênero literário, né? Um tipo de história, um tipo de forma assim de se comunicar. E agora nós vamos começar o gênero que são as fábulas. O que são fábulas? São histórias que têm uma moral, né? Que tem um ensinamento. E essas fábulas normalmente acontecem com animais que falam. Na vida real, a gente encontra animais que conversam? O que vocês acham? Vocês já viram algum animal aí conversando como se fosse pessoas? Não, né? Então, essa fábula, né, é um tipo de história fantástica. O que é fantástico? Uma história imaginária, onde acontecem coisas que na realidade a gente não vê. Então, a nossa fábula de hoje é sobre o leão e o ratinho. Olha, então, por que vocês fizeram as máscaras? Por causa da historinha de hoje. Vocês vão ler aí em casa. Hoje eu não vou ler essa historinha com vocês. Amanhã a tia vai postar um vídeo contando essa história, mas hoje vai ser com vocês. Para quem ainda não consegue ler sozinho, quem está auxiliando aí na atividade vai ler para vocês e vocês vão prestar muita atenção no que acontece com essa historinha. Depois, vocês vão para a página 150. Vocês vão realizar essas atividades. Aí, na primeira atividade, ó, dramatização. Peguem as máscaras que fizeram e ouçam as instruções da professora.
O que vocês vão fazer? Depois que vocês leram lá a historinha, vocês vão pegar as máscaras e vão tentar fazer um teatrinho, vocês mesmos, fazendo os 2 personagens. Uma hora vocês vão fazer o leão e depois o ratinho. Do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês lembrarem da história. Vocês vão recontar essa história usando essas máscaras. Então, vocês vão fazer o reconto, vão filmar e vão mandar para mim. Depois, vocês vão fazer a interpretação do texto aí, ó. No número 5, tá pedindo desenhe uma folha de papel como o ratinho ficou preso. Esse desenho vocês vão fazer lá no caderno de arte. Tá bom? Vocês vão pôr lá número 5, a página 150 e vai fazer o desenho lá. E depois vocês vão resolver o desafio da página 151, que vocês vão recortar as partes dessa história lá na página 313 e vai colocar ela aqui em ordem. De acordo com a história, vai pôr a ordem em que aconteceu a história. E depois vai fazer a página 152, mas vocês vão fazer só a questão 6 e a questão 7. Só isso, só até a 7, não vai fazer mais. A gente vai parar por aqui hoje. Depois de fazer português, vocês vão fazer as de matemática, que é escrever de 5 em 5 e depois as folhas. Nas folhas aí, nós temos aí alguns alimentos e ao lado temos o nome das crianças, das meninas. Vocês vão ter que ler essas dicas e descobrir de quem é cada alimento. Aí vocês vão ligar o nome ao alimento da criança. Depois nós temos aí, ó, a maçã vale 3, a pera vale 5. Então, você vai substituir aqui, põe em cima aqui o número que vale as frutas e realizar a soma, colocando o resultado aí no círculo. Depois, nós temos aí, ó, observe os desenhos das luas, conte somente até 10. Vocês vão contar 10 luas e vão circular. E depois vai responder aqui embaixo. Lembrando que a gente já viu que quando a gente tem 10 unidades, o que é unidade? É cada um. Então, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Cada lua vai ser uma unidade. Formou o conjunto com 10, você formou uma dezena. Olha o nome, ó, dezena. Vem de 10. Então, uma dezena é 10. A gente já viu isso, só tá relembrando. Depois, vocês vão desenhar 15 picolés, vai contar até 10 e vai circular a dezena. Então, quantos picolés vocês vão circular? Um conjunto com 10. Vocês não vão circular, gente, a unidade de picolé, não. É o conjunto. Vocês vão pegar aí os 15 picolés e vão colocar eles dentro do círculo. Vai circular em volta aí 10 picolés. Ó, 10 picolés. Achei que eu tava falando errado. E depois vão responder aqui embaixo. E por último, vocês vão resolver as subtrações e vai descobrir o número e colorir. Por exemplo, 7 menos 5. Quanto que é 7 menos 5? Ó, você tem 7. Você vai tirar 5, você ficou com 2. Então, o 2, toda vez que tiver o número 2, você vai colorir de amarelo. E assim vocês vão resolvendo as subtrações e vendo a cor que vocês vão colorir o número aí. Então, essas são as atividades de hoje. A de literatura eu posto no grupo depois. Bons estudos, boa aula e até amanhã.